onipotente, onisciente e onipresente. Olá, pessoal, essas são as 3 características de Deus e isso é importante saber, porque nenhum ser humano que seja vivo hoje no século XXI pode viver, pode ignorar esse fato, porque isso é um fato que representa o Deus soberano, nosso Criador. Então, as pessoas têm que entender isso hoje. Mesmo que hoje muitas pessoas sejam ateus e não acreditam em Deus, mesmo assim, essas pessoas têm que entender isso. Porque o entendimento disso é importante. Ninguém pode ser ignorante a esse ponto de não reconhecer essas 3 características de Deus, que é onipotente, onisciente e onipresente. Porque tanto você como eu não podemos agir de forma inconsequente em relação a isso. Porque tudo o que pensamos, falamos e praticamos, Deus está vendo. Porque todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem vamos prestar contas um dia. Isso é um fato real que vai acontecer literalmente. Então, não adianta negarmos isso em tempo algum. Negar isso é algo errado de nossa parte, da humanidade inteira. Então, é preciso que haja um consenso entre a humanidade. O senso comum da humanidade tem que ser esse: entender a grandiosidade de Deus, a soberania de Deus. Porque mesmo que ele habite em luz inacessível, mesmo que homem algum jamais o tenha visto e nem é capaz de ver, mesmo assim ele existe, é real. Então, ele é aquele que era, que é e que há de vir. Não há dúvida disso. Então nós devemos, ou melhor, a humanidade inteira precisa entender isso hoje, de uma vez por todas. Porque não podemos brincar com Deus em tempo algum. É errado de nossa parte. Porque tudo aquilo que fazemos por meio do nosso corpo, um dia vamos prestar contas a Ele no dia do juízo. Que, aliás, já está próximo de acontecer. Os sinais evidenciam isso. Então, é preciso se conscientizar sobre a existência de Deus e de tudo aquilo que Ele é capaz de fazer, porque Ele pode fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele pode trazer à existência aquilo que não existe. Então, nenhum ser humano em sã consciência pode dizer o contrário disso. É errado da parte do ser humano fazer tal coisa. Porque toda palavra frívola que os homens falarem, dela darão conta no dia do juízo, diante de Deus. Então, não podemos viver no mundo por nossa própria conta, fazendo o que quisermos. Não podemos cair nesse engano de que podemos fazer tudo porque tudo é da lei, como diz aí alguns satanistas, digamos assim. Não, isso é errado. Absolutamente errado. O que nós devemos fazer é obedecer a Deus sempre. E não fazemos a desobediência contra Deus. Porque quem desobedece a Deus sofrerá as consequências dessa desobediência. O justo castigo de Deus é contra os filhos da desobediência, que mesmo sabendo sobre a existência de Deus, não lhe deram graças. Pelo contrário, foram desobedientes, se tornaram desobedientes para com Deus. Então, quem faz isso, quem desobedece a Deus,
sofrerá as consequências da sua própria desobediência para com Deus. Então, é preciso entender isso, pessoal. E eu vou ler alguns textos aqui que falam um pouco a respeito disso. Falam de coisas que nós não podemos fazer para com Deus, porque Ele está nos observando dia após dia. Então, eu vou ler aqui o primeiro texto que está no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 18, do versículo 12 ao 15. Preste atenção nessa situação aqui, ó, no relato. Versículo 12 ao 15. Está escrito assim, ó. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu Senhor, ainda terei... Vou ler aqui de novo. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Então, Sara aqui riu no seu íntimo. Ela não riu fazendo som com a boca, de risada, mas foi no seu íntimo. E, por ter rido no seu íntimo, pensou que Deus não viu aquilo. É aí que está o engano de Sara, porque ele viu sim. Então diz aqui, ó, disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Então, não adianta negar as coisas que você faz no seu íntimo. Mesmo que for uma risada, um pensamento, uma raiva, um ódio que você, no seu íntimo, sente por alguém. Não adianta negar isso. Porque Deus sabe o que vai no seu íntimo também. Então não adianta negar que para Sara não adiantou negar que ela riu. Como ela diz aqui, ó. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Aí Deus falou, ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Então, ele sabia disso. Assim como sabe de você e de mim também. Tudo o que fazemos no íntimo, ele sabe, sem dúvida alguma. Então, não podemos achar que Deus não sabe. Ou não podemos dizer a Ele que não fizemos tal coisa em nosso íntimo. Não podemos falar essa mentira, digamos assim. Porque Ele viu mesmo que nós fizemos em nosso íntimo. Então, nós devemos entender isso hoje. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro de Jó. Jó, capítulo 9, versículo 4. A última parte aqui, ó. Jó, capítulo 9, versículo 4. Na última frase aqui do versículo diz assim, ó. Quem porfiou com ele e teve paz? Quem porfiou com Deus e teve paz ao longo da história? Ninguém. Ninguém mesmo.
Porfiar com Deus é o pior erro que a pessoa pode cometer. Porque depois de porfiar com Deus, ela não vai ter paz em sua vida em tempo algum. Então, isso serve de lição para você e para mim hoje. Não podemos porfiar com Deus em tempo algum. Ninguém pode tomar essa atitude deliberadamente de querer porfiar com Deus. Porque quem faz isso não tem paz em sua vida em tempo algum. É preciso entender isso hoje. É uma pergunta aqui, ó. Quem porfiou com ele e teve paz? Se fôssemos responder essa pergunta, seria ninguém. Ninguém que porfiou com Deus teve paz. Então, tanto você como eu não podemos cometer esse erro mais, de porfiar com Deus em tempo algum. Nenhuma pessoa que esteja viva no século XXI pode fazer tal coisa. A não ser, é claro, que queira não ter paz em sua vida para sempre. E eu tenho certeza que nenhum ser humano consciente iria querer esse mal para si mesmo, de não ter paz. Então, não podemos porfiar com Deus em tempo algum. Devemos aprender essa lição. Importantíssima, decisiva. Devemos aprender que não devemos porfiar com Deus. Isso serve para você, para mim e para qualquer pessoa. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro dos Salmos 139. Salmo 139. Deixa eu aqui rapidinho. Salmo 139. Salmo 139, do versículo 7 ao 12. Muitas pessoas acham que podem se esconder de Deus, que podem ir para um lugar e dizer que Deus não o está vendo, Deus não o está observando. Às vezes as pessoas podem querer ir para algum lugar pensando que estão sozinhas, sem ninguém ver. Não podemos cometer esse erro. E esse texto aqui vai dizer por que não devemos cometer esse erro. Então vou ler aqui, ó. Está escrito assim, Salmo 139, do versículo 7 ao versículo 12. Está escrito assim, ó. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então, não podemos subestimar Deus em tempo algum. Não podemos dizer que vamos mergulhar no mar, no mais profundo dos oceanos e dizer que agora estamos sozinhos. Não, até lá Deus estará com a pessoa que fizer tal coisa. Então, não adianta, não vamos conseguir nos esconder de Deus em tempo algum. Ninguém vai. Aqueles homens lá que está escrito no Apocalipse, quando chegou o grande dia da ira de Deus do Cordeiro, eles disseram para os montes e para os rochedos, para cair sobre eles e esconder eles da face de Deus e do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que poderia se suster? Isso nunca vai acontecer. Porque mesmo que aconteça, a face das pessoas não vão ser escondidas de Deus por nenhuma pedra, nem água, nem se você for ao céu,
Não, você não vai conseguir fugir de Deus em tempo algum. Você não vai conseguir se esconder dele em tempo algum. É isso que as pessoas precisam entender. Então, fica aqui essa lição bem clara. Para que assim, de forma simples, não possamos mais subestimar a Deus. Não subestime a Deus em tempo algum. Essa é a lição que tem que ser aprendida pelas pessoas. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 4, versículo 37. Vou passar aqui. Daniel, capítulo 4, versículo 37. Um grande problema que existe hoje no mundo é a soberba da vida, que infelizmente existe na vida de muitas pessoas. O orgulho, a soberba, a prepotência, a arrogância existe na vida de muitas pessoas. Isso é errado. Por quê? Você vai ver aqui por quê. Porque que ninguém pode andar na soberba em tempo algum. Como aconteceu com Nabucodonosor, rei da Babilônia. E ele mesmo fala a respeito disso aqui, ó. Então eu vou ler aqui, ó. Está escrito assim, ó. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras. Então, Nabucodonosor está reconhecendo que todas as obras de Deus são verdadeiras. E os seus caminhos justos. Ele está reconhecendo que todos os caminhos de Deus são justos. E pode humilhar aos que andam na soberba. Então, ele reconheceu que Deus pode humilhar aos que andam na soberba. E ele falou isso por experiência própria, porque ele andou na soberba, até o dia em que Deus o humilhou. E se você ver aqui nos capítulos anteriores, você vai ver que isso aconteceu mesmo. Deus humilhou o maior rei da história da Babilônia, que era Nabucodonosor. Fez ele comer erva como os bois. Então, isso é importante saber. Porque Deus pode humilhar aos que andam na soberba. Hoje, no século XXI, existem muitos homens por aí que andam na soberba sim. A esses Deus pode humilhar. E talvez isso já esteja até acontecendo hoje. Da mesma forma como aconteceu com Nabucodonosor. Então, não fique pensando que você pode ter soberba na vida e vai ficar por isso mesmo. Não. Deus pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor falou isso por experiência própria. É verdade, está relatado. Para que hoje possamos ficar sabendo disso. Então, isso é verdade, pessoal. A soberba da vida é algo que, infelizmente, é um mal que muitas pessoas estão praticando hoje. E, por causa disso, Deus pode humilhar essas pessoas sim. Porque se tem uma coisa que Deus não quer que o ser humano tenha, é orgulho. É arrogância, prepotência, soberba da vida. A pessoa se acha um Deus quando chega a esse ponto. Assim aconteceu com Nabucodonosor. Então, não deixe que a soberba da vida te domine em tempo algum. O que é preciso em sua vida é humildade de espírito. É isso que você tem que entender e aprender. Você tem que viver na humildade.
Agora eu vou ler aqui o último texto. Esse, com certeza, é assim, o pior de todos, digamos assim, né? Está aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Então, está escrito assim, ó. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Está escrito assim, ó. Não vos enganeis. Nenhum homem que esteja vivo hoje, no século XXI, pode se enganar a respeito do que vai ser lido aqui. Ninguém. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. De Deus que é onipotente, onisciente e onipresente, não se zomba em tempo algum. Quem zombou de Deus em algum momento de sua vida vai colher o que plantou. É o que está escrito aqui, ó. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ele, o homem que zombou de Deus, ele vai colher o que ele mesmo plantou. Ou seja, o que ele plantou vai vir contra ele, digamos assim. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal. Não se enganar a esse respeito. Porque hoje, no século XXI, existem muitas pessoas zombando de Deus por aí. Com filmes, com músicas, com livros, com frases, com arrogância, zombando de Deus. Existem muitos mesmo. E para todos esses, eles não podem se enganar. Porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ele vai colher. Então é preciso entender isso hoje. Porque nós devemos, nós não devemos zombar de Deus em tempo algum. Ninguém pode. A não ser, é claro, que queira colher deliberadamente o que plantou. Tem pessoas que são inconsequentes a esse ponto de zombar de Deus. E acham que vão ficar impunes, não vai ter nenhum castigo, nenhuma consequência. Estão totalmente erradas. E nessa questão, é por isso que nessa questão ninguém pode se enganar. Porque o texto diz aqui bem claro, ó, não vos enganeis. Ninguém pode se auto-enganar a esse ponto. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Essa é a realidade. Então, nós devemos aprender essas coisas que foram faladas aqui. Porque tanto você como eu devemos temer a Deus. Temer a Deus é o dever de todo homem. Então, nós devemos ter esse temor a Deus. Embora hoje, no século XXI, praticamente não existe temor de Deus. Não existe mais temor de Deus. É por isso que as pessoas têm que temer a Deus, hoje e sempre. Isso tem que ser algo que tem que partir da própria pessoa em si. Cada pessoa tem que agir assim. Então, essa mensagem de hoje é com esse objetivo. De fazer as pessoas entenderem que não podem, em tempo algum, falar, pensar e praticar coisas que Deus não aprova ou não concorda. Então, que essa lição possa ser aprendida, para que agora, de hoje em diante, possamos temer a Deus, possamos respeitar a Deus, possamos louvar e exaltar a Deus, como Nabucodonosor falou aqui no texto. Nós devemos ter essa
humildade, essa sinceridade em fazer isso para com Deus. Porque isso cabe ao homem fazer para com Deus. Então, é isso que eu queria falar hoje com esses textos que eu li aqui, para que hoje possamos estar conscientizados disso. E eu espero que todos possam se conscientizar disso e assim praticar algo que Deus aprove e concorde, para que assim você, naquilo que você fez, você possa ser aprovado por Ele. E não ser alguém que seja alvo de uma, como é que posso dizer, de uma consequência que Deus vai trazer para a vida daquele que, como eu li aqui no último texto, zombou dele. Então, nós devemos entender essa questão, pessoal. Isso é algo sério demais. Deus, para com você, tem que ser levado com seriedade. Assim também para comigo. Eu tenho que levar Deus a sério, sim. Não podemos brincar com essa questão em tempo algum. Então, tanto você como eu devemos entender isso. Porque um dia vamos prestar contas a Deus. Pessoalmente, individualmente. De tudo aquilo que fizemos com o meio do corpo. Então, é melhor chegar lá com a consciência limpa, digamos assim, do que chegar lá com a consciência pesada, cheia de coisas que fizemos contra Deus, pesando contra nós mesmos. Assim, a nossa situação ali vai ficar difícil, digamos assim. Porque não vamos ter como negar que fizemos muitas coisas. Não vamos poder negar essas coisas. Não vai colar. Nenhuma desculpa esfarrapada vai colar. Então, é preciso que a humanidade entenda isso hoje. Ainda há tempo de se purificar dos erros. Ainda é tempo de retornar à sensatez. Ainda é tempo de voltar a obedecer a Deus. Voltar a amar a Deus de todo o coração. Ainda é tempo de servi-lo com integridade e interesse de coração, todos os dias. Ainda há tempo de fazer isso. A longanimidade de Deus nos dá essa oportunidade. Então, hoje, no século XXI, as pessoas têm que entender isso hoje. Porque se elas não reconhecerem isso e continuarem nessa teimosia, nesse coração impenitente que deixa os homens ou deixa as pessoas como pessoas facciosas, aí é que está a situação grave em que a humanidade está se metendo. Então, o melhor a se fazer é se limpar dessas coisas, se purificar, se lavar desses erros, dessas coisas erradas que não contribuem nada para algo de bom em nossas vidas. Pelo contrário, só vai nos fazer colher coisas más em nossas vidas. Então, e essas coisas podem se voltar contra nós mesmos, como já está acontecendo hoje, como aconteceu no passado e possivelmente vai acontecer no futuro também. Se hoje não tomarmos a decisão firme de querermos agradar a Deus, para que possamos viver para o inteiro agrado dele em tudo. Porque dá para se fazer isso. Então, a melhor coisa é essa. E é isso que as pessoas têm que se conscientizar hoje, entender mesmo. Então eu espero que essa mensagem possa servir para abrir os olhos das pessoas a esse ponto, para que elas possam enxergar isso. E ao enxergar isso, tomarem a atitude de mudar para obedecer a Deus.
Então eu espero que essa mensagem possa servir para isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.